1 Samuel. Capítulo 1. O livro de 1 Samuel começa com a história de uma mulher chamada Ana que não tinha filhos. Ana ora a Deus em busca de um filho e faz um voto de que se tiver um filho, o dedicará a Deus. Deus atende a oração de Ana e ela dá à luz um menino chamado Samuel. Quando Samuel é desmamado, Ana o leva para o templo para cumprir seu voto. No templo, Samuel começa a servir a Deus sob a orientação do sacerdote Eli. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, são corruptos e desobedecem a Deus. Deus fala com Samuel em uma visão e chama-o para ser um profeta. Samuel é considerado um grande profeta e é conhecido por suas habilidades como juiz e líder. Os filisteus, um inimigo de Israel, atacam e capturam a Arca da Aliança. Ofni e Finéias são mortos em batalha e a notícia de sua morte é recebida com tristeza por Eli. Uma mulher deu à luz um filho chamado Icabode, que significa a glória de Deus partiu, simbolizando a perda da arca e o fracasso do sacerdócio de Eli. Samuel cresce em estatura e em favor com Deus e com o povo. Eli morre e a liderança de Israel passa para Samuel. O capítulo termina com Samuel sendo reconhecido como um profeta de Deus. O livro de 1 Samuel é uma história de como Deus escolheu Samuel para liderar Israel em uma época de corrupção e crise espiritual. Capítulo 2. O capítulo começa com a oração de Ana, a mãe de Samuel, agradecendo a Deus por ter lhe dado um filho. Ana faz referência à grandeza de Deus e à importância de se manter a fé mesmo em meio às dificuldades. Em seguida, ela profetiza a queda dos poderosos e a exaltação dos humildes. O capítulo menciona também os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que eram sacerdotes, mas agiam de forma corrupta e desonesta. Eles desrespeitavam as leis e as ofertas do templo, o que deixava o povo insatisfeito. Um homem de Deus aparece para repreendê-los e anunciar que sua família seria removida do sacerdócio. O capítulo termina enfatizando que Samuel, ao contrário dos filhos de Eli, era um menino fiel e crescia diante do Senhor. A narrativa sugere que Samuel seria o novo sacerdote e líder do povo de Israel. O capítulo aborda temas como a gratidão, a fé, a justiça e a corrupção. Ele mostra como as ações dos líderes religiosos influenciam a vida do povo. A oração de Ana é considerada um dos mais belos cânticos da Bíblia. A profecia dela sobre a queda dos poderosos e a exaltação dos humildes é semelhante à mensagem de Jesus no Novo Testamento. A queda dos filhos de Eli também é vista como um exemplo de como a corrupção pode afetar negativamente a liderança. O homem de Deus que repreende os filhos de Eli é visto como um profeta que denuncia a injustiça e anuncia a justiça de Deus. O capítulo 2 de 1 Samuel é importante para entender a história e a mensagem da Bíblia, bem como para refletir sobre a importância da fé e da justiça na liderança religiosa e política. Capítulo 3. O jovem Samuel serve no templo do Senhor sob a orientação do sacerdote Eli. Deus chama Samuel à noite, mas ele não reconhece a voz do Senhor. Eli percebe que Deus está chamando Samuel e instrui-o sobre como responder. Deus revela a Samuel que julgará a casa de Eli por causa da imoralidade de seus filhos. Samuel fica chocado com a mensagem e tem medo de contá-la a Eli. Na manhã seguinte, Eli pede a Samuel que conte o que Deus lhe disse. Samuel relutantemente conta a Eli a mensagem de Deus. Eli reconhece a justiça do julgamento de Deus e aceita a palavra de Samuel. Samuel torna-se um profeta reconhecido em todo Israel. A notícia da derrota dos israelitas pelos filisteus chega a Eli. Seus filhos morrem em batalha e a Arca da Aliança é capturada pelos filisteus. Quando Eli ouve as notícias, ele cai de costas de sua cadeira e morre. Sua nora morre no parto, mas antes de sua morte, ela nomeia seu filho de Icabode. A palavra significa a glória se foi de Israel e indica a tristeza e a desesperança do povo de Deus. O capítulo termina com Samuel crescido e reconhecido como um profeta do Senhor em todo Israel. Capítulo 4. O povo de Israel guerreou contra os filisteus, mas foi derrotado. Os israelitas decidiram trazer a Arca da Aliança para ajudá-los na batalha. Os filisteus ficaram com medo quando souberam que a arca estava no acampamento dos israelitas. A batalha foi reiniciada, mas os filisteus venceram novamente.
O sumo sacerdote Eli e seus 2 filhos morreram. A arca foi capturada pelos filisteus. Um mensageiro correu para Siló para contar as más notícias. Quando a esposa de Finéias ouviu as notícias, entrou em trabalho de parto. Ela deu à luz um filho e morreu. O nome do filho era Icabo, que significa a glória partiu de Israel. Os filisteus levaram a arca para a cidade de Asdod. Lá, eles colocaram a arca ao lado do deus Dagom, mas isso resultou em pragas e problemas para a cidade. Os filisteus então enviaram a arca para Gate. Lá, a cidade também sofreu com pragas e doenças. Eventualmente, a arca foi levada para Ecrom e depois devolvida aos israelitas. Capítulo 5. Após a derrota para os filisteus, Israel levou a arca da aliança para o campo de batalha. Os filisteus capturaram a arca e a levaram para a cidade de Asdod. Colocaram a arca no templo do deus Dagom, mas na manhã seguinte, encontraram a estátua do deus no chão, destruída. Os filisteus tentaram reerguer a estátua, mas a cidade foi assolada por uma praga. Os filisteus levaram a arca para outra cidade, mas a praga continuou a perseguir a todos. Finalmente, decidiram devolver a arca para os israelitas, acompanhada de uma oferta de ouro como expiação. Os filisteus fizeram 5 imagens de tumores de ouro, representando as 5 cidades filisteias que haviam sido afligidas pela praga. A arca foi levada pelos israelitas para a cidade de Kiriat Jearim, onde ficou por muitos anos. A história da arca mostra a soberania de Deus sobre todos os povos e deuses. Também destaca a importância da arca para os israelitas como símbolo da presença divina. A destruição da estátua de Dagom e a praga que assolou os filisteus demonstram a superioridade do Deus de Israel. Os filisteus reconheceram que a arca era a causa de sua aflição e buscaram restabelecer a paz com os israelitas. O episódio da arca se tornou um importante evento na história de Israel, sendo lembrado em muitas passagens bíblicas. A narrativa mostra como Deus age para proteger seu povo e afirmar sua soberania, mesmo diante de nações poderosas. A Arca da Aliança continuou a ser um símbolo da presença de Deus para os israelitas por muitos séculos. Capítulo 6. A Arca da Aliança foi levada pelos filisteus durante uma batalha contra os israelitas. Os filisteus sofrem uma série de pragas após levar a arca para sua cidade de Asdod. Eles decidem enviar a arca para a cidade de Gate, mas lá também sofrem com pragas. A arca é enviada para Ecrom, mas a cidade se recusa a recebê-la. Depois de 7 meses, os filisteus decidem enviar a arca de volta para Israel. Eles preparam um presente com imagens das pragas em ouro para oferecer a Deus. A arca é colocada em um carro de bois com o presente e é enviada de volta para Israel. Os bois seguem diretamente para a cidade de Bet-Semes. Os habitantes de Bet-Semes ficam felizes em ver a arca, mas muitos morrem por terem olhado para dentro dela. Eles enviam mensageiros para a cidade de Kiriat Jearim para que levem a arca para lá. A arca permanece em Kiriat Jearim por muitos anos. Samuel começa a liderar Israel como um profeta e juiz. Ele faz um discurso para os israelitas, pedindo que abandonem seus ídolos e voltem a seguir a Deus. Os filisteus se preparam para outra batalha contra Israel. Samuel oferece um sacrifício e pede ajuda a Deus para derrotar os filisteus. Capítulo 7. Após 20 anos, Samuel convoca Israel para um grande arrependimento e renovação espiritual. Os filisteus ameaçam atacar, e os israelitas pedem a Samuel para orar a Deus por ajuda. Deus ouve a oração de Samuel e traz um grande trovão que confunde os filisteus. Os israelitas atacam e conquistam os filisteus em Mispa. Samuel oferece um sacrifício a Deus em gratidão pela vitória. Os filisteus nunca mais voltaram a ameaçar Israel durante a vida de Samuel. Samuel se torna um juiz itinerante, julgando Israel de cidade em cidade. Ele constrói um altar em Ramá, onde vive. Os filhos de Samuel, Joel e Abias, se tornam juízes em Berseba, mas são corruptos. Os líderes de Israel pedem a Samuel um rei para governá-los como as outras nações. Samuel se entristece, mas Deus o conforta e pede que ele atenda ao pedido do povo.
Samuel adverte o povo sobre os perigos de ter um rei, mas eles insistem. O capítulo termina com a introdução de Saul, o futuro rei escolhido por Deus. Ele é descrito como um jovem alto e bonito da tribo de Benjamim. Saul está procurando as jumentas perdidas de seu pai quando se encontra com Samuel, que o unge. Capítulo 8. O capítulo 8 começa com Samuel envelhecendo e seus filhos sendo injustos como juízes. O povo de Israel pede a Samuel um rei como as outras nações, o que desagrada o profeta. Samuel explica que o rei irá impor impostos, recrutar soldados e tomar terras, mas o povo insiste. Deus orienta Samuel a ceder ao pedido do povo, pois eles estão rejeitando a ele, não a Samuel. Samuel alerta o povo sobre as consequências de ter um rei, mas mesmo assim eles continuam a pedir. Samuel, então, escolhe Saul como o primeiro rei de Israel. Saul é descrito como jovem, bonito e alto, com boa aparência e habilidades militares. Samuel unge Saul com azeite, confirmando-o como escolhido por Deus. Samuel dá instruções a Saul para lutar contra os amalequitas e destruir tudo o que pertence a eles. Saul convoca um exército e derrota os amalequitas, mas poupa o rei Agag e algumas das melhores ovelhas e bois. Samuel confronta Saul por não ter obedecido às ordens de Deus, mas Saul tenta justificar suas ações. Samuel anuncia que Deus rejeitou Saul como rei de Israel e irá escolher outro. Samuel mata o rei Agag como um sacrifício a Deus. Samuel nunca mais vê Saul até o final de sua vida. O capítulo termina com a descrição do papel dos reis em Israel e as exigências do rei. Capítulo 9. O capítulo 9 começa com a introdução de Saul, um jovem e alto benjamita. Saul sai em busca de algumas mulas perdidas com seu servo. Eles percorrem várias cidades até chegarem a Zuf, onde procuram um profeta para pedir orientação. Eles encontram Samuel, o profeta, que está preparando um sacrifício. Samuel anuncia a Saul que ele será o ungido de Deus para governar Israel. Saul fica confuso e humilde, sem entender por que ele, um jovem da menor das tribos, foi escolhido para essa missão. Samuel convida Saul para comer com ele e os convidados do sacrifício. Eles conversam e Samuel revela a Saul que o futuro reserva para ele e para o povo de Israel. Na manhã seguinte, Samuel unge Saul como o primeiro rei de Israel. Ele então lhe dá algumas instruções e profecias para seguir. Saul retorna para casa, acompanhado por seu servo. Saul não conta a ninguém sobre sua experiência com Samuel e o ungimento. Mais tarde, ele conta a seu tio sobre sua busca pelas mulas perdidas, mas não menciona o encontro com o profeta. Samuel convoca o povo de Israel para uma assembleia em Mispá. O capítulo termina com a introdução de Saul como rei, depois que ele é escolhido por sorteio em meio ao povo reunido. Capítulo 10. Samuel ungiu Saul como rei de Israel. Saul era um jovem de família humilde. Samuel deu instruções detalhadas a Saul sobre o que ele deveria fazer. Saul saiu para procurar as jumentas perdidas do seu pai. Depois de procurar as jumentas sem sucesso, Saul e seu servo foram a um profeta para pedir ajuda. O profeta disse a Saul que ele seria o rei de Israel. Saul retornou para casa e manteve a profecia em segredo. Saul foi proclamado rei diante de todo o povo de Israel. Samuel pediu ao povo para aceitar Saul como seu rei. Samuel fez um discurso para o povo, lembrando-os das vezes em que Deus os libertou. Saul permaneceu quieto quando os seus detratores foram trazidos diante do povo. Saul foi proclamado rei mais uma vez. Samuel instruiu o povo sobre as leis do reino. Saul foi para casa em Gibeá, acompanhado por homens cujos corações Deus havia tocado. No entanto, alguns homens zombaram de Saul e não o reconheceram como seu rei. Capítulo 11. O amonita Naás ataca Jabes-Gileade e exige submissão. Os habitantes da cidade pedem ajuda a Saul, que é ungido por Samuel. Saul une um exército e derrota os amonitas. Samuel convoca uma assembleia em Gilgal. O rei é confirmado perante o povo. Samuel faz um discurso de despedida.
O profeta chama o povo a testemunhar contra ele. O povo afirma sua inocência. Samuel demonstra a fidelidade do Senhor em mandar trovões e chuva naquele dia. Saul, então, é reconhecido como o novo rei de Israel. Samuel adverte o povo sobre as implicações de ter um rei humano. O povo afirma que ainda assim quer um rei. A sorte é lançada e a tribo de Benjamim é escolhida. Saul, porém, se esconde dos emissários que o procuram para proclamá-lo rei. Mas ele é encontrado e, finalmente, começa seu reinado. Capítulo 12. Samuel convoca o povo e lembra sua integridade e justiça. O povo confessa seus pecados e pede a Samuel para orar por eles. Samuel adverte o povo que um rei trará impostos e tributos, mas eles insistem. Samuel unge Saul como rei e profetiza o futuro de Israel. Samuel prova a legitimidade de sua unção com um sinal do trovão e chuva. Samuel confirma que o reino de Saul será estabelecido, mas que Deus julgará os injustos. Samuel exorta o povo a seguir a Deus e obedecer seus mandamentos. A terra é atingida por uma tempestade de trovões, confirmando as palavras de Samuel. O povo reconhece a grandeza de Deus e teme ao Senhor e ao rei Saul. Samuel instrui o povo a servir a Deus e a não seguir ídolos. Samuel promete orar pelo povo e os incentiva a seguir a verdade. O povo se despede de Samuel e vai embora para suas casas. Saul volta para sua casa em Gibeá, acompanhado de alguns homens valentes. Saul não diz a seus parentes o que aconteceu com Samuel. Saul é relutante em se tornar rei, mas Deus lhe dá um novo coração e ele assume seu papel como líder de Israel. Capítulo 13. Saul, filho de Quis, começa seu reinado em Israel. Ele escolheu 3.000 homens para liderar o exército. Os filisteus se reuniram em Micmais para lutar contra Israel. Saul e seu filho Jonatas juntaram-se ao exército, mas tiveram que esperar pelo profeta Samuel. Samuel prometeu oferecer um sacrifício, mas Saul, temendo a demora, o ofereceu sem esperar por ele. Samuel chega e repreende Saul por sua desobediência. Samuel informa a Saul que seu reino será dado a outro. Os filisteus reuniram um grande exército, e os israelitas fugiram e se esconderam em cavernas. Saul esperou 7 dias para Samuel chegar e oferecer o sacrifício, mas ele não veio. Então, Saul ofereceu o sacrifício e Samuel chegou imediatamente depois. Samuel informou Saul que seu reino não seria duradouro devido à sua desobediência. Os filisteus reuniram-se em Micmais, e os israelitas foram cercados. Saul e Jonatas lideraram um ataque surpresa contra o acampamento dos filisteus. A batalha foi um sucesso, e os filisteus foram derrotados. A vitória de Saul consolidou seu reinado em Israel. Capítulo 14. Onatas e seu escudeiro atacam os filisteus e vencem a batalha. Saul toma o comando das tropas e segue os filisteus. O rei decide fazer um juramento de jejum ao povo. Jonatas quebra o juramento ao provar mel e fica ameaçado de morte pelo pai. O povo salva Jonatas da morte, alegando sua bravura na batalha. Os filisteus, liderados por Golias, continuam a aterrorizar Israel. Davi, pastor de ovelhas e tocador de harpa, é chamado por seu pai a levar comida aos irmãos no acampamento. Davi ouve Golias desafiando os israelitas e se oferece para lutar. Saul permite que Davi lute, mas insiste que ele use sua armadura. Davi recusa a armadura e escolhe 5 pedras do riacho como armas. Davi mata Golias com uma pedra lançada com uma funda. Os filisteus fogem e os israelitas os perseguem. Jonatas e Davi se tornam amigos próximos. Saul promove Davi a capitão de guerra. Davi se torna muito popular em Israel e a inveja de Saul cresce. Capítulo 15. Deus envia Samuel para ordenar a Saul que exterminasse os amalequitas e tudo o que pertencia a eles. Saul liderou 210.000 homens contra os amalequitas, mas não obedeceu totalmente a Deus. Saul poupou a vida do rei amalequita Agag e tomou as melhores coisas para si. Deus se arrependeu de ter escolhido Saul como rei e ordenou que Samuel o avisasse disso.
Samuel encontrou Saul e perguntou por que ele desobedeceu a Deus. Saul tentou justificar suas ações, mas Samuel disse que a desobediência é como a idolatria. Samuel anunciou que Deus havia rejeitado Saul como rei e escolhido um novo rei para substituí-lo. Saul admitiu que pecou e pediu que Samuel o honrasse na frente do povo. Samuel se recusou a honrar Saul e saiu. Saul agarrou a túnica de Samuel e ela rasgou. Samuel disse a Saul que Deus havia rasgado o reino de Israel dele dado a outro. Samuel matou Agag e voltou para Ramá. Samuel nunca mais viu Saul até o dia de sua morte. Samuel chorou por Saul, mas Deus se arrependeu de ter escolhido Saul como rei. O capítulo termina com a triste realidade de que a palavra do Senhor não falhou em sua rejeição de Saul como rei. Capítulo 16. Deus ordena que Samuel ungisse um novo rei para substituir Saul. Samuel fica receoso por temer a reação de Saul, mas obedece a Deus. Samuel vai a Belém e encontra a família de Jessé. Jessé apresenta seus filhos a Samuel, mas nenhum é escolhido por Deus. Samuel pergunta se há outro filho, e Jessé apresenta Davi, que estava cuidando das ovelhas. Deus diz a Samuel para ungir Davi como rei, e ele o faz em segredo. O Espírito de Deus vem sobre Davi a partir daquele dia. Saul começa a ser afligido por um espírito mau enviado por Deus. Saul pede a seus servos que encontrem alguém que possa tocar a harpa para acalmá-lo. Davi é recomendado a Saul e é contratado para tocar para ele. Quando Davi toca para Saul, o espírito mau se afasta. Davi é convidado para ficar no palácio e servir Saul como escudeiro. Israel entra em guerra com os filisteus. Golias, um gigante filisteu, desafia os israelitas a enviarem um homem para lutar com ele. Davi se oferece para lutar com Golias e o mata com uma pedra e uma funda. Capítulo 17. O capítulo 17 de 1 Samuel é a história de Davi e Golias. Os filisteus e Israel estavam em guerra, mas os filisteus tinham um guerreiro temido, Golias. Golias desafiou os israelitas para um duelo, e se um dos israelitas o derrotasse, os filisteus se renderiam, mas se Golias vencesse, os israelitas se renderiam. Nenhum dos soldados de Israel aceitou o desafio até Davi, um jovem pastor que trazia comida para seus irmãos. Davi ofereceu-se para lutar com Golias, e apesar de sua juventude, foi autorizado pelo rei Saul. Davi recusou a armadura e as armas pesadas de Saul, preferindo usar uma funda e pedras. Golias zombou de Davi, mas Davi respondeu que Deus estava do seu lado. Davi acertou Golias com uma pedra na testa e o derrubou, então o matou com a espada de Golias. Os filisteus fugiram quando viram Golias morto, e os israelitas perseguiram e mataram muitos deles. Davi se tornou um herói nacional e Saul ficou com ciúmes de sua popularidade. A história de Davi e Golias é vista como um exemplo de como a fé em Deus pode ajudar uma pessoa a superar um desafio aparentemente impossível. Também é considerado um exemplo de como a coragem e a confiança podem superar a força física. A história de Davi e Golias é contada em muitas culturas em todo o mundo e é um dos episódios mais conhecidos da Bíblia. Muitas vezes, a história é usada como uma metáfora para lutas desiguais, onde um lado é visto como muito mais forte ou poderoso que o outro. A história também é usada para enfatizar a importância da perseverança e da fé em momentos difíceis. Capítulo 18. Depois de vencer Golias, Davi se torna amigo íntimo de Jonatas, filho do rei Saul. Saul é imediatamente ciumento de Davi por causa de sua popularidade e começa a temê-lo. O rei oferece sua filha mais velha, Merabe, em casamento a Davi em troca de sua ajuda militar, mas Davi recusa. Saul promete a mão de sua filha mais nova, Mical, a Davi, que concorda em se tornar seu genro. Davi se torna mais popular depois de matar muitos filisteus, o que aumenta o ciúme de Saul. Saul tenta matar Davi várias vezes, mas Jonatas protege seu amigo. Davi se casa com Mical, mas depois ela é dada em casamento a outro homem por Saul. Davi é enviado para liderar os homens do exército, mas volta depois de ter sucesso em batalhas. Saul tenta matar Davi novamente e Jonatas o avisa para fugir.
Davi encontra refúgio com Samuel e é ungido como rei por ele. Jonatas e Davi fazem um pacto de amizade e aliança. Saul começa a perseguir Davi e seus seguidores, incluindo seus irmãos e pais. Davi busca refúgio com o rei de Gate, mas acaba fingindo loucura para escapar. A guerra continua entre Israel e os filisteus. Davi e seu exército se juntam à batalha e derrotam os filisteus, matando Golias, o irmão de Golias, e outros guerreiros. Capítulo 19. O capítulo começa com Jonatas protegendo Davi de Saul. Saul fica com ciúmes de Davi e tenta matá-lo novamente. Davi foge para Naiote, onde encontra os profetas. Saul envia homens para capturar Davi, mas eles profetizam. Saul vai pessoalmente capturar Davi, mas também profetiza. Davi foge para Samuel em Ramá. Saul envia homens para capturar Davi em Ramá, mas eles também profetizam. Saul vai pessoalmente capturar Davi em Ramá, mas também profetiza. Davi foge para Jonatas e os dois fazem um pacto de amizade. Jonatas defende Davi para Saul. Saul tenta matar Jonatas por apoiar Davi. Jonatas alerta Davi sobre o plano de Saul. Davi foge para a casa de Samuel em Ramá novamente. Saul envia homens para capturar Davi, mas todos eles profetizam. Saul vai pessoalmente capturar Davi em Ramá novamente, mas também profetiza. Capítulo 20. Davi busca saber se Saul ainda quer matá-lo. Jonatan assegura a Davi que não sabe de nada, mas que ele deve fugir. Jonatan e Davi fazem um acordo para verificar se Saul ainda quer matá-lo. Jonatan comunica-se com Davi através de um sinal de flechas. Davi e Jonatan confirmam que Saul ainda quer matá-lo. Jonatan aconselha Davi a fugir. Jonatan e Davi fazem um pacto de amizade e fidelidade. Davi parte em busca de um lugar para se esconder. Saul fica furioso com Jonatan por proteger Davi. Jonatan tenta persuadir Saul a não prejudicar Davi. Saul promete não matar Davi, mas muda de ideia em pouco tempo. Davi se esconde em um lugar seguro. Saul envia homens para capturar Davi, mas eles acabam profetizando. Saul mesmo tenta capturar Davi, mas acaba profetizando também. Davi consegue fugir e encontra-se com Jonatan novamente. Capítulo 21. Davi foge de Saul e chega à cidade de Nob. Ele pede pão e uma espada ao sacerdote Aimeleque. O sacerdote lhe dá o pão da proposição, que só poderia ser comido pelos sacerdotes. Davi mentiu para Aimeleque, dizendo que estava a serviço do rei. O sacerdote lhe dá a espada de Golias, que estava guardada ali. 2 servos do rei, Doeg e Edomitas, estavam em Nob e observaram Davi. Davi foge para a cidade de Gate, na Filístia. Os filisteus temem sua presença e ele finge estar louco. O rei filisteu Aquis o reconhece como o homem que matou muitos filisteus e o protege. Davi escapa do rei filisteu e vai para a caverna de Adulão. Seus irmãos e toda a família vão se juntar a ele. O profeta Gade se encontra com Davi e o aconselha a ir para Judá. O rei Saul mata o sacerdote Aimeleque e toda a sua família, por ter ajudado Davi. A cidade de Nob é destruída pelos soldados de Saul. Davi se lamenta por ter causado a morte de tantas pessoas inocentes. Capítulo 22. Davi foge de Saul e se refugia em Adulão com seus parentes e outros descontentes. O profeta Gade o encoraja a permanecer lá, e outros homens valentes se juntam a ele. Saul descobre onde Davi está e convoca seus seguidores para uma batalha. 2 irmãos de Davi se juntam a ele e os sacerdotes de Nob também o acompanham. Saul ordena que matem os sacerdotes por ajudarem Davi por causa da informação sobre sua futura morte. O único sobrevivente, Abiatar, se junta a Davi e conta-lhe sobre a morte dos sacerdotes. Davi se sente culpado pela morte dos sacerdotes e aceita a responsabilidade por tê-los colocado em perigo. Davi garante a segurança de Abiatar e o aconselha a ficar com ele. Davi se refugia em uma caverna em Adulão. Seus irmãos e parentes o visitam na caverna, bem como outros descontentes que se juntam a ele.
Davi lidera seus homens em ataques contra os filisteus. Saul tenta encontrar Davi em Adulão, mas falha. Um profeta chamado Gade aconselha Davi a sair de Adulão e ir para Judá. Davi obedece e vai para a floresta de Herete. Saul descobre onde Davi está, mas não consegue capturá-lo. Capítulo 23. Davi descobre que os filisteus estão atacando a cidade de Keila. Davi consulta Deus sobre o que fazer e é instruído a atacar os filisteus. Davi e seus homens conseguem salvar a cidade de Keila do ataque dos filisteus. Saul descobre que Davi está em Keila e prepara-se para cercá-lo. Davi consulta Deus novamente e é instruído a deixar a cidade antes que Saul o capture. Davi e seus homens fogem para o deserto de Zif. Jonatas visita Davi no deserto e o encoraja. Os zifeus traem Davi, revelando sua localização a Saul. Saul cerca Davi no deserto, mas é forçado a desistir da perseguição quando os filisteus atacam. Davi e seus homens aproveitam a oportunidade para escapar e se escondem em Engedi. Saul é informado sobre o paradeiro de Davi e persegue-o novamente. Davi e seus homens encontram Saul dormindo no deserto e poderiam matá-lo, mas optam por poupá-lo. Davi confronta Saul sobre sua perseguição e pede para que ele pare de persegui-lo. Saul reconhece o erro de sua perseguição e abençoa Davi. Davi continua a se esconder de Saul, temendo por sua vida. Capítulo 24. Saul persegue Davi implacavelmente pelo deserto de Engedi. Davi e seus homens se escondem em uma caverna, enquanto Saul e seus soldados descansam em seu interior. Davi aproveita a oportunidade e corta um pedaço da capa de Saul, sem que ele perceba. Davi se arrepende do que fez, pois considera ter ferido o ungido do Senhor. Davi se mostra a Saul e lhe entrega o pedaço da capa, afirmando que não pretende lhe fazer mal. Saul reconhece a voz de Davi e pede perdão pelo que havia feito. Davi se afasta e segue seu caminho, enquanto Saul retorna para casa. Os homens de Davi se surpreendem com sua atitude de não matar Saul. Davi justifica sua decisão, afirmando que não queria levantar a mão contra o ungido do Senhor. Davi reafirma sua confiança em Deus e em suas promessas, apesar das dificuldades. Saul reconhece que Davi será o próximo rei de Israel. Saul chora e pede a Davi que não extingua a sua descendência após sua morte. Davi promete que não fará mal à família de Saul. Saul retorna para casa, mas Davi e seus homens seguem fugindo. Deus protege Davi e o ajuda a escapar das mãos de Saul. Capítulo 25. Samuel morre, e Davi viaja ao sul com seus homens. Eles encontram um homem rico chamado Nabal e seus pastores. Davi pede comida para seus homens, mas Nabal os despreza. Davi, enfurecido, decide atacar Nabal. Abigail, esposa de Nabal, ouve sobre o plano de Davi e prepara presentes. Ela encontra Davi e pede desculpas por Nabal. Davi fica agradecido pelos presentes e desiste do ataque. Nabal é informado do plano de ataque e sofre um derrame. 10 dias depois, Nabal morre. Davi fica sabendo e decide pedir a mão de Abigail em casamento. Abigail aceita e se casa com Davi. Davi também se casa com Ainoã e Maalate. Saul, o rei, ouve que Davi se casou com Abigail e decide matá-lo. Davi foge para o deserto. Samuel morre, e todo Israel lamenta sua perda. Capítulo 26. Davi recebe informações de que Saul está atrás dele. Davi e Abisai vão até o acampamento de Saul à noite. Davi encontra Saul dormindo com sua lança ao lado. Abisai propõe matar Saul, mas Davi se recusa a tocar no ungido de Deus. Davi pega a lança e o jarro d'água de Saul como prova de sua presença. Davi chama Abner, comandante do exército de Saul, e questiona a situação. Saul reconhece a voz de Davi e o chama de volta. Davi retorna e questiona por que Saul o persegue. Davi pede a Deus que julgue entre ele e Saul. Saul admite que pecou e promete não perseguir mais Davi. Davi retorna a Ziclag, onde é recebido pelos seus homens.
Um homem chamado Nabal se recusa a dar mantimentos a Davi e seus homens. Davi se prepara para matar Nabal, mas é impedido por sua esposa Abigail. Abigail traz alimentos e presentes para Davi, pedindo perdão por seu marido tolo. Davi agradece a Abigail e aceita sua oferta de paz, retornando a Ziclag. Capítulo 27. Davi decide fugir para escapar da perseguição de Saul. Ele e seus 600 homens se refugiam em Gate, cidade dos filisteus. Davi pede permissão ao rei filisteu Aquis para morar em Ziclag. Aquis concede a Davi e seus homens um território para viverem. Davi passa 1 ano e 4 meses morando em Ziclag. Ele e seus homens atacam vilas vizinhas e matam todos os habitantes. Davi mente para Aquis, dizendo que atacou cidades de Judá. Aquis acredita em Davi e o elogia. Davi mata todos os habitantes dos lugares que ataca para não deixar sobreviventes. Ele não ataca cidades filisteias. Aquis planeja levar Davi para a batalha contra Saul. Os outros líderes filisteus não concordam com isso e Davi é dispensado. Davi retorna a Ziclag. Enquanto ele está fora, os amalequitas atacam e saqueiam a cidade. Davi persegue os amalequitas e recupera tudo que foi roubado de sua gente. Capítulo 28. Samuel morre e todo Israel lamenta sua morte. Saul expulsa os espíritos malignos e os adivinhos da terra. Os filisteus se reúnem para lutar contra Israel. Saul fica amedrontado e busca a ajuda de Deus, mas não recebe resposta. Saul busca aconselhamento de uma médium em Endor. A médium conjura o espírito do profeta Samuel. Samuel anuncia a Saul que Deus rejeitou-o como rei. Samuel prediz que os filisteus vencerão a batalha do dia seguinte. Saul fica prostrado no chão com medo e fome. A médium e seus servos preparam um banquete para Saul. Saul e seus homens partem para a batalha contra os filisteus. Os filisteus derrotam os israelitas e matam 3 dos filhos de Saul. Saul é ferido por flechas e prefere se matar a ser capturado. O capítulo termina com a queda de Saul e a subida de Davi como futuro rei de Israel. Este capítulo apresenta a trágica queda de Saul e a consequente ascensão de Davi, marcando um ponto crucial na história de Israel. Capítulo 29. O exército filisteu se prepara para guerrear contra Israel. Acompanhados de Davi e seus soldados, os filisteus se dirigem ao campo de batalha. Os filisteus querem que Davi fique para trás e lute com eles, mas os príncipes filisteus se opõem. Eles lembram que Davi é o mesmo que matou Golias e temem que ele possa mudar de lado no meio da batalha. Os filisteus permitem que Davi e seus soldados voltem para a cidade de Ziclag. Enquanto isso, os filisteus e os israelitas se preparam para a guerra. Davi e seus homens voltam para Ziclag e encontram a cidade queimada e suas famílias sequestradas pelos amalequitas. Davi consulta a Deus sobre o que fazer e decide perseguir os amalequitas. Durante a perseguição, Davi e seus homens encontram um egípcio que foi deixado para trás pelos amalequitas. O egípcio mostra a Davi onde os amalequitas estão e Davi ataca e vence o inimigo. Davi recupera tudo que os amalequitas haviam roubado de Ziclag, incluindo suas famílias e animais. Davi divide os despojos com seus homens, mas envia presentes para os anciãos de Judá. Os amalequitas eram um povo inimigo de Israel, e Davi é elogiado por sua vitória sobre eles. Davi retorna a Ziclag com seus homens e suas famílias. Embora Davi tenha lutado ao lado dos filisteus no passado, ele prova ser leal a Israel ao lutar contra seus inimigos e recuperar o que foi perdido. Capítulo 30. Davi e seus homens voltam para Ziclag após serem dispensados do exército filisteu. Descobrem que a cidade foi saqueada pelos amalequitas, e suas famílias foram levadas. Davi consulta a Deus e recebe orientação para perseguir os amalequitas. Ele parte com seus 600 homens. No caminho, encontram um egípcio abandonado que servia aos amalequitas e o alimentam. Ele os guia até o acampamento inimigo, que é surpreendido pelo ataque. Eles recuperam tudo que foi levado, incluindo suas famílias. Davi divide o despojo com todos os seus homens, inclusive os que ficaram para trás.
Alguns dos soldados querem excluir os que ficaram para trás da divisão, mas Davi não permite. Davi envia parte do despojo como presente a vários líderes em Judá. Ele também envia mensagens de paz e amizade. Os amalequitas se tornam inimigos dos filisteus, e Davi se torna popular em Israel. Contudo, alguns dos homens de Davi estão exaustos e não conseguem seguir a perseguição. Eles ficam em Bezalel e, mais tarde, parte dos homens quer dividir o despojo com eles. Davi institui uma nova prática, determinando que aqueles que permanecem para trás recebem uma parte igual aos que lutaram. Capítulo 31. O capítulo 31 de 1 Samuel narra a derrota final de Israel para os filisteus. Os filisteus começaram a perseguir os israelitas, e o rei Saul foi ferido por flechas. Saul pediu a seu escudeiro que o matasse, mas o escudeiro se recusou. Saul então caiu em sua própria espada e morreu. Os filisteus encontraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos, que também foram mortos na batalha. Eles cortaram as cabeças de Saul e de seus filhos e as penduraram no templo de seus deuses. Os homens de Jabes de Gileade, que Saul havia ajudado anteriormente, recuperaram os corpos e os queimaram. Os homens de Jabes de Gileade jejuaram por 7 dias em homenagem a Saul e seus filhos. A derrota de Israel foi um grande golpe para o povo de Deus, e a morte de Saul marcou o fim de sua liderança. O capítulo 31 de 1 Samuel mostra que o pecado e a desobediência têm consequências graves. Saul havia sido desobediente a Deus e havia buscado orientação em outros lugares que não Deus. Como resultado, ele perdeu a batalha e sua vida. O capítulo 31 também destaca a lealdade e coragem dos homens de Jabes de Gileade, que arriscaram suas vidas para recuperar os corpos de Saul e seus filhos. A morte de Saul e a subsequente ascensão de Davi como rei são eventos importantes na história de Israel e na história da salvação. Embora Saul tenha falhado como líder, Deus continuou a trabalhar em meio a Israel e eventualmente trouxe um rei segundo o seu próprio coração em Davi.